Hoje a gente está aqui com o Fernando Coimbra. A gente vai falar agora sobre os enforcados. Bora. O enforcado. Estagnação. Regina, você vai precisar saber negociar para poder sair dessa situação. Eu tô quebrado. Você tá falido? Quase isso. O que a gente faz agora? Eu tenho um plano. Eu quero vender a minha parte do bicho. Eu tô cansado desse tipo de serviço. Ao invés de eu comprar a sua parte, você assume tudo. Esse puto tá armando pra cima de você. A história é... O plot do filme, assim, é baseado no Macbeth, do Shakespeare. Mas é só o plot inicial, porque depois a coisa muda, né? Vamos fazer um crime aqui perfeito, mas as coisas começam a dar errado porque ninguém tá prevendo as casualidades, as coisas da vida real que vão interferir ali, né? E situado no Rio de Janeiro, situado nesse universo da contravenção ali do jogo do bicho. E assim, conforme eu fui escrevendo o roteiro, ao longo dos anos foi acontecendo muita coisa no Brasil, né? E eu ficava sempre reescrevendo, eu falava, gente, isso aqui, a realidade tá ficando tão maluca que tá virando uma comédia romântica já, né? Eu tenho que enlouquecer mais aqui. Então eu fui também adaptando um pouco, porque esses personagens tinham tudo a ver com um pouco com esse cidadão de bem, que paga seus impostos e que se diz muito correto, mas que é altamente corrupto e apoia todos esses governos que a gente veio tendo há pouco tempo. Então tinha um pouco... Muita coisa foi sendo incorporada no filme, de frases ou de coisas que a gente foi ouvindo nesses últimos tempos, nesses anos de Bolsonaro e tudo. Tinha uma preocupação, sim, de refletir a situação do Brasil, assim, e essa coisa social, né, que é engraçado, às vezes a gente entende o filme social como uma coisa falando das camadas mais pobres, mas eu digo, isso aqui é muito social, porque é onde é uma elite corrupta. A gente tem uma boa parte dessa elite econômica muito corrupta, né? Então como é que essa corrupção ela vai se naturalizando, como é que ela vai virando uma coisa que é só uma coisinha aqui, não é nada demais, e aquilo vai crescendo, né? Então essa jornada desses personagens tem muito a ver com esse olhar sobre essa sociedade corrupta. Uhum. E vamos falar então sobre as personagens, né? A Leandra e Irandir. Como é que foi repetir a parceria com a Leandra? Você já tinha pensado enquanto você estava escrevendo nela e como que chegou no Irandir também? Bom, repetir a parceria com a Leandra foi uma coisa sensacional, maravilhosa, incrível. A gente, depois do Lobo, ficou querendo trabalhar junto. Inicialmente, no Enforcados, quando eu comecei a escrever, eu não tinha pensado especificamente nela. Até para imaginar uma personagem um pouco mais velha. Mas o tempo foi passando e quando eu vi, eu falei, bom, a gente já passaram uns 10 anos desde a ideia, tudo, e vi que a Leandra tinha tudo a ver. E a gente tinha esse desejo, então quando eu chamei ela, falou, pô, vamos já, né? E tem uma coisa da Leandra que esses tipos de personagens que eu escrevo, que são bem cheios de camadas, cheios de contradição, ela faz isso como ninguém, assim, ela tem uma qualidade na atuação dela, de trazer essas camadas, no silêncio ali, né, na reação que ela está tendo, que o outro personagem está ali falando, você vê tudo acontecendo dentro dela. E as maiores loucuras ela faz sem julgamento, vai de cabeça mesmo. Então ela pegou essa personagem e levou para um lugar assim, muito além do que eu previ ali quando eu escrevi. E o Irandir era um ator que eu já queria trabalhar há muito tempo, né? Conheci o Irandir em festival de cinema quando eu estava fazendo meus curtas, e ele começando ali, eu começando, a gente se cruzou, já era alguém que eu tinha no mapa ali, a gente já se conhecia, já tinha tentado trabalhar em outras coisas que não deram certo, e esse personagem é muito perfeito para ele, né? Até por esse contraste que tem dela ser de uma família da Zona Sul, e ele ser de uma família emergente, que veio de fora do Rio, que chegou ali, que construiu seu império do jogo do bicho. Ele tem muito a ver, e tem essa liga dos dois, né? Que eles não tinham trabalhado juntos ainda.
Que é uma loucura, mas eu tive o privilégio de ter E eles isso junto outra acontecer, vez. obrigada. Porque eles têm muito a ver, assim, eles têm assim, tem coisas muito diferentes, mas na essência, assim, a maneira deles, o processo deles é muito parecido, de mergulho, de colaboração, né, da gente criando muito junto, de trazer muita ideia, de construir junto esses personagens, e ter essa coisa muito focada, né, eles são muito focados ali no set. A gente não vê a hora de chegar. Então, vou falar agora então sobre a trajetória no filme. Agora, em setembro, você já vai para Toronto, ele participa de uma mostra especial, né? Queria que você falasse um pouquinho então sobre isso, sobre esse retorno de Toronto, em Toronto, né? E sobre essa mostra um pouquinho. Tem isso. A gente vai voltar, né, depois de 11 anos do Lobo, voltar a um filme que de novo no Rio de Janeiro, que é um certo filhote do Lobo, com a Leandra, tem muita coisa em comum com o filme, e a gente está estreando no mesmo festival. Então tem um espelhamento e um retorno num momento também muito diferente, né? Porque já não é mais aquele momento de chegar ali com o primeiro filme, então você já chega com uma expectativa maior ali em relação ao filme. E o filme está na Special Presentations, que Toronto tem várias mostras, e eles têm a Gala e a Special Presentation, que são os dois carro-chefes deles, são as primeiras que eles anunciam, que tem os filmes assim mais chamativos ali para. Então, quando a gente recebeu esse convite para estar na Special Presentation, foi um choque no bom sentido, assim, falou, caramba, a gente vai estar e vai estar numa responsa, assim, a gente está na linha de frente ali, assim, o que é muito bom para o filme pela visibilidade, né? E a ideia é estrear até o fim desse ano. Isso que eu ia perguntar. Até o fim desse ano, então. Essa data está sendo trabalhada ainda, mas esse ano ainda a gente estreia. Quer aproveitar já esse embalo, né, de estrear em Toronto, né, espero fazer um barulho lá e Com certeza. já esquentar para estrear aqui. Então, bora falar sobre esses 11 anos, né? Você fez muita coisa. Você deu uma mencionada aqui no começo, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, né? Aliás, você fez uma série que eu amo, fora Narcos, né? Que é Perry Mason. Acho que para mim é um seriado muito, assim, inclusive você fez a segunda temporada? Sim. Então, exatamente, eu fiquei muito na expectativa, esperando por isso. Aliás, parabéns pelo trabalho. Queria que você falasse um pouquinho, então, dessa trajetória aí de 11 anos que você ficou escrevendo, né, Os Enforcados. Você também escreveu o livro, né, do Lobo Atrás da Porta, que foi lançado agora em 2022, logo depois da pandemia. Queria que você falasse um pouquinho, então. Tem bastante coisa. Tem tempo? Foi meio essa coisa que eu estava falando, de Toronto ali, começou esse flerte ali com os Estados Unidos. Veio o convite para fazer o Narcos, primeira temporada, e era uma coisa curiosa, porque era um momento específico ali, né? Netflix, não tinha nem, a Netflix nem estava produzindo no Brasil, estava produzindo basicamente nos Estados Unidos. Então foi a primeira série que tinha brasileiros ali, né? Tinha o Wagner Moura, o Zé Padilha, fora a equipe tinha o Lula Carvalho, tinha um monte era uma equipe mista de brasileiros, latino-americanos, americanos e tudo. Você acha que isso facilitou? Sem te interromper, você acha que isso facilita um pouquinho, assim, nesse início? Para mim foi a transição perfeita, assim, porque eu cheguei, imagina, eu tinha feito o Lobo aqui, que era um filme de orçamento modesto, um tamanho modesto, né, vinha dos curtas-metragens, então a minha vida, assim, na coisa mais industrial, assim, começou no Narcos. E o Narcos, eu cheguei ali, era esse misto de espanhol e inglês, que era bom, mas às vezes uma confusão também mental. Espanhol, inglês e português, porque como tinha equipe brasileira, você falava em português, falava espanhol, mas bem ou mal você estava podendo falar um pouco na tua língua, ou numa língua parecida, apesar de que eu sempre falei bem inglês, sempre não estudei inglês e aí passei a falar bem inglês. Mas tinha lá o Lula Carvalho, que tinha fotografado o Lobo, que tinha fotografado o Curtas, que é um amigo, e o Lula vinha de uma experiência de ter feito o Robocop, ter feito o Padilha, ter feito coisas ali em Hollywood e tal. Então eu cheguei ali, tinha uma estrutura imensa de equipe e de tudo, que eu não estava acostumado, mas de certa forma eu estava um pouco em casa com quem eu estava ali, de dar uma guiada nesse universo novo, sabe? Tá com o Wagner, que é brasileiro também, então tinha uma coisa, e tinha uma
uma liberdade também, assim, era um início de estudo, né? Então, era uma das primeiras séries da Netflix, então tinha um trabalho muito, por mais que não era um roteiro meu, mas tinha uma liberdade mais autoral, assim, de você interferir ali, de você criar, de você propor. Que bom. A gente fez muito junto aquela primeira temporada, assim, muito... Porque os diretores eram latino-americanos, os roteiristas não eram, né? Então a gente pegava aquilo e adaptava, cabia um pouco a gente. Para uma realidade que eles nunca vão saber, exatamente, que é própria, né? Fala, não, isso aqui não funciona assim, ninguém fala com a polícia assim, numa comunidade, não é assim, então a gente ia trabalhando, então a gente se apropriou muito daquilo. Então foi um trabalho muito gostoso, caótico, mas gostoso de fazer, assim. E eu fiz a primeira temporada e voltei na terceira. Eu ia fazer a segunda temporada, mas eu fui convidado a fazer o Castelo de Areia, o Sandcastle, que também não era uma Netflix, era um filme independente, da guerra do Iraque, enfim, uma realidade, uma coisa que... Eu tenho um pouco essa coisa também, eu vejo um negócio e falo, cara, quando é que eu vou ter a oportunidade de fazer uma coisa dessa, né? De fazer um filme de guerra no Oriente Médio. Que era um projeto bom, era uma coisa que eu gostava, e era uma experiência completamente desafiadora, porque é uma realidade completamente diferente da nossa aqui. E aí fui fazer, e no mesmo ano que eu filmei o Narcos. Então foi tudo já muito rápido, assim, acontecendo. Né? E aí voltei para fazer a terceira temporada do Narcos, que já era o Cartel de Cali e tal, já era um outro momento ali, mas era muito, enfim, de volta a uma coisa que era muito familiar, assim, para mim. E dali foi engatando outras coisas. Teve o Outcast, que eu fiz um pouco antes da terceira temporada do Narcos, que era a segunda temporada de uma série que infelizmente acabou na segunda temporada, mas que é do Robert Kirkman, que fez o The Walking Dead, que aqui no Brasil passou na Fox. Então era uma série de terror. Assim, foi pulando de todos os gêneros possíveis. Depois fiz o What If, que é uma série com a Renée Zellweger, da Netflix também, e Perry Mason, na HBO, que era uma coisa que eu estava almejando fazer uma série gringa da HBO, que tem uma qualidade, padrão assim de qualidade, e que era um barato, porque é uma coisa no ar, eu super curto o cinema no ar, você filmar lá em Los Angeles, com produção grande, uma coisa que se passa nos anos 30, aquele clima no ar todo, então deu para brincar de muita coisa aí nesses 11 anos. E aí o livro do Lobo, Verdade, por favor. Atrás da Porta, que na verdade é uma publicação do roteiro do filme. Ele participou do BR Lab, que é um laboratório de roteiros, a gente participou da primeira edição. Então, quando teve 10 anos do BR Lab, eles tinham feito já uma edição do Que Horas Ela Volta e começaram esse projeto de publicar roteiros. E aí convidaram o Lobo para a gente fazer a publicação, e eu publiquei o roteiro como foi mesmo, porque muitas vezes essas publicações de roteiro se adaptam o que ficou no final. Ficou no filme. E a ideia era justamente mostrar a diferença entre o que era aquele roteiro antes de filmar, como ele mudou no ensaio, como ele mudou na montagem. Então tem muita cena que não tem no filme, cena que tem, mas que você vê que era um pouco diferente da forma como ela está lá, porque ela se transformou. Na verdade, virou um livro sobre o processo. Então tem uma conversa comigo, Leandra, a Fabiola, a Milen, a Kari Ackerman, que montou, o Miguel Machado, que foi consultor de roteiro. Então tem toda uma conversa ali sobre o processo que vai do roteiro até a montagem final. E mais ainda storyboard, foto de making off. Jura? Tem um pouco de tudo. É um livro sobre... que acho que é uma coisa que falta, assim, às vezes, né? Falta muito isso daí para quem tá fazendo cinema, para quem se interessa por cinema, isso daí, assim, você tá falando, meu olhinho já tá brilhando, assim. A gente tem isso muito lá fora, mas a gente não faz isso muito com as nossas coisas, né? Bom, vamos fazer uma coisa que quem faz cinema, quem quer fazer, possa olhar aquilo e ser um objeto de estudo, né? Exatamente, como se você decupasse, né, o processo do filme pra gente. Enfim, tá disponível isso daí, entendeu? Ouro em todas as livrarias, né? É só dar um Google lá, hoje é fácil de achar um livro para comprar na internet. Exatamente. Aconselho. Obrigada, querido, muito obrigada. Obrigado. Que seja, enfim, já está começando com o pé quente, que seja um caminho maravilhoso, e espero que a gente se veja em breve, rapidamente, ainda esse ano, para a gente poder estrear esse filme aí, e poder falar, entrar na história e falar, enfim, um monte de spoiler, que agora a gente não pode, né? Mas, enfim, quero te ver logo mais. Obrigada. Maravilha, obrigado a você.